eu descobri o tumor no ovário, então foi uma coisa assim, eu passei por uma cirurgia de urgência, porque eu estava correndo risco de morte. Então assim, gente, o meu corpo estava uma bomba relógio, entendeu? Eu estava bem naquele momento, mas a qualquer momento poderia acontecer uma desgraça, eu poderia morrer. Sim, gente, eu poderia morrer a qualquer momento. Porque tanto é que quando o médico viu o estado do tumor no meu ovário, ele já falou pra preparar uma sala pra mim e já falou que não ia deixar eu sair do hospital, porque eu estava correndo risco de morte. Então foi uma coisa de Deus, assim. Foi uma coisa assim, eu estava correndo contra o tempo para sobreviver. Sem saber, entendeu? Eu estava correndo contra o tempo. Então Deus me encaminhou pro lugar certo, na hora certa, sabe? Tipo, foi tudo certo. Foi a mão de Deus nessa hora. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem informal, vai ser um bate-papo. Na verdade, eu vou responder algumas perguntinhas de vocês. Algum tempo atrás, eu coloquei no meu Instagram uma foto falando pra vocês fazerem perguntas referente ao problema que eu tive. Então, quem não me acompanha no Instagram, vão lá e me sigam lá, porque quando tem esses vídeos de perguntinhas, eu sempre jogo lá no Instagram. E eu já gravei um vídeo explicando detalhadamente tudo o que aconteceu comigo. Vou deixar aqui no bloco de informação e também aqui no card pra vocês irem lá e dar uma olhada. Mas resumindo aqui, eu sou mãe de gêmeos e eu descobri minha gravidez gemelar com 2 meses e meio de gestação. Então ela foi assim, uma surpresa atrás da outra. Descobri que eu estava grávida, que já faziam 2 meses e meio, que eram gêmeos e que eu estava com tumor no ovário e que eu estava correndo risco de morte. Por isso eu teria que passar por uma cirurgia às pressas. E todo mundo sabe que não se opera, não se faz cirurgia numa gestante. Só em último caso, que foi o meu, foi questão de vida ou morte. Então eu passei pela cirurgia e por causa da cirurgia, os meus filhos correram risco de morte, mas graças a Deus, foi um milagre na minha vida, eles sobreviveram sem nenhuma sequela, foi mão de Deus nessa hora. Bom, resumidamente foi isso, eu tive um tumor no ovário e eu tive que retirar o meu ovário direito e minha trompa, pois ele já estava totalmente afetado. E agora, bom, resumindo essa história, eu vou responder as perguntinhas que vocês fizeram lá no meu Instagram, se referindo a esse assunto. Gabriela.rego perguntou: você teve esse tumor antes ou depois de ter os babies? Bom, eu tive na época, porque eu estava gestante de 2 meses e meio. Então eu estava grávida quando eu tive o tumor. Aliás, assim, eu não sei dizer, vamos supor, apareceu o tumor em mim, não sei quantos meses atrás. Eu não sei, tipo, a data que ele apareceu. Eu só descobri ele quando eu descobri a gravidez. Então, assim, eu acho que não vou saber responder ao certo se esse tumor já estava implantado aqui em mim, estava crescendo, enfim, não sei dizer. Eu sei que eu descobri com 2 meses e meio de gestação. Brubs_20 perguntou: qual foi o seu maior medo quando descobriu que estava grávida dos babies com tumor no ovário? Manda beijos pra mim. Um beijo, sua linda. O meu maior medo foi de perder os meus filhos. Então assim, gente, é uma sensação horrível. Esse foi o meu maior medo. Thaís Sabrina Medeiros perguntou: você pode ter mais filhos? Sim, eu posso ainda ter mais filhos, porque foi retirado o meu ovário e minha trompa do lado direito. Porém, eu ainda tenho meu ovário do lado esquerdo. Então vamos dizer que agora eu tenho 50% de chance de engravidar, porque eu ainda tenho o meu ovário esquerdo. Então eu posso sim ter. Yasmin Chabar perguntou: quais sintomas que você teve? Manda beijo pra mim. Um beijo, sua linda. Nesse vídeo que eu gravei detalhadamente, que eu vou deixar passando pra vocês aqui em cima e aqui embaixo também, eu falo tudo detalhado, assim, o que eu senti, as dores, enfim. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que lá tem explicando tudo certinho, tá? Isa_Chacon 2004 perguntou: o tumor pode ter afetado os babies no início da gestação? Manda beijo, por favor, Lê. Um beijo, sua linda. Poderia sim ter afetado de alguma forma, mas graças a Deus não afetou em nada. A Bruna_Alves10 perguntou: oi Glê, adoro seu canal. Agora vamos à pergunta: você corria o risco de perder os bebês por conta do tumor? Manda beijos para mim, amo seus bebês. Um beijo, sua linda, muito obrigada pelo carinho.
sim, eu corri o risco de perdê-los, corri o risco de perder até minha vida. Então ficou eu e eles correndo o risco de morte. Jéssica Isa Rosa perguntou: Glenny, quando você descobriu o tumor, você chegou a pensar em não fazer a cirurgia por medo que acontecesse algo com os bebês durante a cirurgia? E sua cabeça, como ficou nesse momento? Beijos. Um beijo, sua linda. Bom, eu não tive escolha, eu tava numa situação assim era o último caso, assim, era uma coisa tão urgente que quando o médico viu o tumor no ovário, viu o tamanho que tava pelo ultrassom transvaginal, ele na hora falou pra mim que eu não tinha o poder da escolha, que era só pra eu ligar pra alguém, avisar pra levar as minhas roupas, e já me levou pra uma sala de, não é repouso, pra dar um certo tempo assim de jejum. Ele me levou pra uma salinha, os médicos de lá, e assim, bom, na hora eu cheguei até a pensar assim, nossa, eu não queria fazer a cirurgia, sabe? Foi questão de segundos pensando isso. Só que hoje, pensando com calma, eu poderia não fazer. Não sei se eu poderia ou não, mas assim, vamos supor que se eu pudesse não fazer. Ah, não fiz, mas eu estava correndo risco de morte. Então eu poderia sair do hospital e acontecer alguma coisa, porque assim, foi questão assim, era uma questão de correndo contra o tempo. Porque já estava com 13 centímetros o tumor, então a qualquer momento aquele negócio poderia, tipo, acabar com a minha vida e automaticamente acabar com as duas vidas que estavam dentro de mim. Mais perguntas, porém assim, a grande maioria é tudo perguntando quais foram os sintomas, se eu senti muitas dores, se a menstruação descia pra mim normal. Então assim, pra esse vídeo não ficar muito longo, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu gravei um vídeo falando como eu descobri minha gravidez gemelar e o tumor no ovário. Então cliquem aqui no bloco de informação e assistam aquele vídeo, que aí eu explico tudo detalhadamente, tudo que aconteceu, eu indo na praia, voltando, sentindo as dores, enfim. Eu explico exatamente tudo. Agora eu vou falar pra vocês o que o meu médico disse. Já quero deixar claro aqui que eu não sou médica, eu não pesquisei na internet pra vir falar com vocês, porque assim, em questão de doenças, essas coisas, a internet é a última coisa que eu faço, porque a internet ajuda em algumas coisas, mas na minha cabeça a internet atrapalha nessas coisas de doença, porque às vezes se você tem um sintoma, aí você vai pesquisar na internet, o que significa ter isso? Aí aparece uma doença super grave, e aí você fala, meu Deus, eu tenho isso, não acredito, e aí você fica naquela preocupação. Então eu prefiro nem pesquisar na internet. Então tudo que eu vou falar aqui pra vocês é tudo que o meu médico falou, coisas que eu fui perguntando na curiosidade e ele foi me explicando. Pra quem não sabe, meu médico é da Unicamp e eu faço acompanhamento médico lá, então de 6 em 6 meses eu tenho que estar indo na Unicamp pra fazer um check-up, pra ver se tá tudo certinho. Graças a Deus está tudo certinho. Bom, então eu vou conversando com vocês tudo que eu for lembrando, eu espero não esquecer de nada. Então, como eu falei pra vocês, eu tive um tumor no ovário direito, ele estava com 13 centímetros, já tinha afetado o meu ovário inteiro, então por isso eu passei por cirurgia, o médico tirou o meu ovário e a minha trompa do lado direito. Sim, eu posso engravidar ainda porque eu tenho o ovário esquerdo. Bom, existem 3 tipos de tumor: o benigno, o borderline e o maligno. Então, 3 tipos. O benigno, vamos dizer assim, usando uma coisa bem informal mesmo, porque as linguagens dos médicos eu não entendo muito bem, e o médico, pra me explicar, ele usou uma coisa bem informal mesmo. O benigno é aquele tumor bonzinho, sabe? Vamos dizer assim. O borderline, que está no meio, o borderline é aquele entre o bem e o mal, é aquele que está no meio, sabe? Não é nem bonzinho, mas também não é nem malvado. Então, é o meio a meio. E o maligno é aquele que chega para acabar com tudo. É aquele que já tem que fazer quimio, já tem que fazer rádio, enfim. É onde o bicho pega. Então, existem esses 3 tipos de tumores. O meu foi o borderline. Então, assim, foi uma coisa que estava lá no meio. Não era uma coisa para eu deixar pra lá, mas também não era uma coisa para eu morrer de preocupação. Lógico, preocupação tinha que ter porque era um tumor.
Mas assim, não é o maligno, que eu ia ter que fazer rádio e químio. Não. O benigno e o borderline não precisa fazer rádio e nem quimioterapia. Agora o maligno é onde precisa fazer. Aí eu perguntei pra ele qual que é a diferença entre o tumor e o câncer. E ele disse que os 3 tumores, eles são o câncer, mas que eles costumam chamar de câncer mesmo o tumor maligno, que é aquele assim que vem pra acabar com tudo, né? Que deixa que faz a pessoa perder o cabelo, que faz a pessoa passar por rádio, por químio. Então eles costumam chamar de câncer o maligno, mas o benigno e o borderline também são câncer. Bom, foi isso que ele me disse. Eu não entendo nada, não sou médica, então assim, o que ele disse tá dito. E enfim, eu faço acompanhamento médico de 6 em 6 meses. Então 6 em 6 meses estou eu lá na Unicamp tomando um shot de cadeira, gente, que só Jesus na causa, mas enfim. Mas graças a Deus, toda vez que eu vou lá tá tudo certinho, então saio de lá feliz. E eu vou ter que fazer esse acompanhamento médico pro resto da minha vida. Sim, gente, pro resto da minha vida. Por que, Agri? Mas você não cortou o mal pela raiz? Não tirou? Então, gente, sim, eu tirei o meu ovário, cortei o mal pela raiz. Por que assim, cortei o mal pela raiz? Porque eu tirei o tumor, porém, ele pode voltar. Então eu tenho o meu ovário esquerdo ainda, ele pode voltar. Pode ser que ele volte daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30, daqui 50, 70 anos. Pode ser que ele não volte, mas pode ser que ele volte. Pode ser que ele volte rápido ou a longo prazo, enfim, tipo, não sei, entendeu? Ah, Gre, mas se você tem um ovário esquerdo, por que você não tira então pra você ficar sossegada? Bom, eu também fiz essa pergunta pro médico, se eu podia retirar o meu ovário esquerdo, pra eu ficar sossegada. Ele disse que eu não podia, que assim, ele não aconselhava, porque eu sou muito nova. Na verdade, assim, eu estou com 26 anos. Quando eu fiz essa pergunta, eu estava com 25 anos. E ele falou que não aconselhava por eu ser nova, e que se eu retirasse o meu ovário esquerdo, eu ia entrar na menopausa. Então ele me explicou assim, aí você querendo solucionar um problema, você vai ter vários outros problemas, porque você vai entrar na menopausa, você vai ter que tomar hormônios, enfim, ele foi falando tanta coisa que eu falei assim, gente, deixa o meu ovário aqui, não quero tirar, deixa quieto. E outro motivo também por ele não me aconselhar a tirar o ovário esquerdo, além desse fato de entrar na menopausa, isso não garante nada que o tumor não volte. Por quê? Ah, tudo bem, vou lá, retiro meu ovário esquerdo para o tumor não voltar mais. Porém, ele pode voltar no útero, em qualquer outro órgão. Então não adianta nada eu querer tirar o meu ovário esquerdo, sendo que ele pode voltar em qualquer outro lugar do corpo. Vocês conseguem me entender? Então eu querendo solucionar um problema, achando que eu ia solucionar, eu teria vários outros problemas e teria a certeza de que ele não voltaria. Então deixa o meu ovário esquerdo aqui quietinho, que eu tenho possibilidade de engravidar novamente e que eu também estou fazendo acompanhamento médico. Se Deus quiser, ele não vai voltar nunca mais, se Deus quiser, amém. Gente, eu acho que é só, eu não lembro de mais coisa que eu tenho que falar, acho que as coisas principais eu já falei aqui pra vocês. Mas como eu falei pra vocês, de 6 em 6 meses eu estou indo na Unicamp. Então quem tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que aí eu vou anotar. E aí o próximo retorno na Unicamp eu levo as perguntinhas e eu pergunto pro meu médico. E aí depois eu gravo um vídeo respondendo pra vocês saberem de tudo certinho. Mas eu acho que as coisas mais importantes eu já falei, pelo menos que eu lembre. E vou ressaltar de novo que eu não sou médica nem nada, então assim, todas as informações que eu passei pra vocês aqui nesse vídeo foram as informações que o meu médico me passou. Então, gente, alimente a sua fé, confie em Deus, não importa o que as pessoas digam, os médicos são a ferramenta de Deus. Então, assim, os médicos têm uma função muito importante para fazer alguma coisa na gente, mas eles são a ferramenta de Deus. Então, pense que no momento que você estiver passando, é Deus que está te operando. Ele está usando os médicos como ferramenta. Então, quem decide quem vai e quem fica é Deus. Então, lembre sempre disso. E eu lembro numa frase que a enfermeira
me disse quando eu estava lá aos prantos, desesperada, chorando, pensando que a minha gravidez ia ser interrompida. Eu estava prestes a ir para a sala de cirurgia, veio uma enfermeira bem novinha, devia ter os seus 22 anos, ela era bem novinha, e ela falou assim: você acredita em Deus? Eu falei: eu acredito. Ela falou assim: então, confia no médico dos médicos, porque só ele, eu não lembro o final da frase, mas a frase mais importante é: confia no médico dos médicos. Então não importa o que as pessoas digam, não importa se você foi diagnosticada de tal coisa, que você não possa engravidar, que você não possa isso, tenha fé que você pode e que os planos de Deus, às vezes a gente não entende o porquê, mas sempre tem um grande motivo que talvez a gente nunca entenda ou talvez a gente entenda, enfim, é uma coisa muito complicada, mas é só a fé que vai te levar nos lugares, então acredite muito em Deus. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo, dando um joinha, se inscrevendo no canal quem ainda não for inscrito, me seguindo em todas as redes sociais. E se você tem uma história de superação assim como a minha, de vitória, de milagre, ou diferente, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer a sua história. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.